Bem-vindos de volta ao nosso mergulho no mundo sombrio das histórias de terror escolares reais e perturbadoras. Antes de entrarmos na primeira narrativa, lembrem-se, essas histórias não são apenas para assustar, mas para nos fazer refletir sobre os segredos que os prédios antigos guardam. Agora, vamos para a história 1, O Fantasma da Sala 13. Essa é baseada em relatos reais de uma escola no interior de São Paulo, Brasil, onde eventos inexplicáveis começaram a ocorrer na década de 1990. Preparem-se, porque o que parecia uma lenda urbana se transformou em um pesadelo coletivo para alunos e professores. Tudo começou em uma escola municipal chamada Colégio Estadual Professor Almeida, um prédio antigo construído nos anos 1950, com corredores longos e ecoantes, paredes descascadas pelo tempo e salas cheias de carteiras velhas. A Sala 13 ficava no final do corredor do segundo andar, um lugar que os alunos evitavam instintivamente. Diziam que era amaldiçoada, mas ninguém sabia o porquê. Em 1995, uma nova turma de ensino médio foi alocada ali para aulas de matemática. A professora, Dona Maria, uma mulher experiente de 50 anos, notou algo estranho no primeiro dia, um cheiro de mofo misturado com algo doce, como perfume antigo, que não vinha de lugar nenhum. Os alunos riam no início, achando que era só imaginação. Mas logo, sussurros começaram. Durante as aulas, vozes baixas ecoavam pelas paredes, como se alguém estivesse murmurando segredos. "É o vento", dizia Dona Maria, tentando acalmar a turma. Mas o vento não explicava as palavras inteligíveis que alguns juravam ouvir, nomes de alunos antigos, datas esquecidas. Uma menina chamada Ana, de 16 anos, foi a primeira a relatar algo mais concreto. Ela ficou depois da aula para terminar um dever e ouviu passos atrás dela. Virou-se, mas a sala estava vazia. No quadro negro, porém, apareceu uma mensagem rabiscada: "Volte para casa". Ana correu dali, pálida como um fantasma. Os boatos se espalharam rapidamente pela escola. Outros alunos começaram a compartilhar experiências semelhantes. Um garoto chamado Pedro contou que, durante uma prova, sentiu uma mão fria tocar seu ombro. Ele olhou para trás e viu uma sombra fugidia no canto da sala, como se alguém estivesse se escondendo atrás da cortina velha. A diretora, Senhora Carla, tentou investigar. Ela trancou a sala à noite e verificou as câmeras de segurança. Na época, eram poucas e precárias, mas nada aparecia. No entanto, no dia seguinte, a sala estava bagunçada, carteiras viradas, livros espalhados pelo chão. Alguém, ou algo, havia entrado ali. Pesquisando a história da escola, Dona Maria descobriu algo perturbador. Nos anos 1970, uma aluna chamada Sofia, de 14 anos, havia desaparecido misteriosamente. Sofia era uma menina brilhante, mas solitária, vítima de bullying por ser órfã. Relatos da época diziam que ela se trancava na sala 13 durante os intervalos para chorar sozinha. Um dia, ela simplesmente sumiu. A polícia investigou, mas nunca encontrou o corpo. Alguns diziam que ela fugiu, outros que cometeu suicídio. Mas e se fosse algo pior? E se Sofia nunca tivesse deixado a escola? Com essa revelação, os eventos escalaram. Durante uma aula noturna para recuperação, um grupo de 5 alunos e Dona Maria ficaram na sala 13. O relógio marcava 20 horas quando as luzes piscaram. De repente, o ar ficou gelado, como se uma janela tivesse sido aberta no inverno. Um dos alunos, João, gravou o áudio no celular. Sim, mesmo nos anos 90, alguns tinham gravadores portáteis. No playback, ouvia-se claramente uma voz infantil dizendo: "Me ajudem, estou presa". O pânico se instalou. Dona Maria tentou acalmar todos, mas então as portas se trancaram sozinhas. Eles bateram, gritaram, mas ninguém ouvia do lado de fora. Minutos se transformaram em horas de terror. Dentro da sala, objetos começaram a se mover, lápis rolando sozinhos, carteiras tremendo. Uma das meninas, Clara, viu uma figura translúcida no espelho quebrado do armário, uma menina de uniforme antigo, com olhos tristes e mãos estendidas. "É Sofia", sussurrou Clara,
reconhecendo da foto antiga que Dona Maria havia mostrado. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, a porta se abriu sozinha. Eles saíram correndo, deixando tudo para trás. No dia seguinte, a escola fechou a sala 13 permanentemente, lacrando-a com tábuas. Mas o fantasma não parou. Professores que passavam pelo corredor à noite relatavam ver sombras se movendo atrás da porta lacrada. Um zelador, Sr. José, tentou entrar uma vez para limpar e encontrou desenhos infantis nas paredes, cenas de uma menina sendo empurrada por colegas, caindo em um poço escuro. Investigando mais fundo, descobriu-se que, nos anos 70, havia um poço abandonado nos fundos da escola, usado para descartar lixo. Escavações revelaram ossos, os de Sofia. A autópsia mostrou que ela havia sido empurrada, vítima de um bullying fatal encoberto pela direção da época para evitar escândalo. Hoje, a escola ainda existe, mas a sala 13 é um tabu. Alunos novos ouvem a lenda e evitam o corredor. Alguns dizem que, em noites de lua cheia, ainda se ouve choros vindos dali. Essa história nos lembra que o terror não vem só do sobrenatural, mas de atos humanos cruéis que ecoam pelo tempo. Fantasmas como Sofia são ecos de injustiças não resolvidas, pedindo por reconhecimento. E assim, terminamos a primeira história. Mas o pesadelo escolar não acaba aqui. Na próxima, mergulharemos em algo ainda mais psicológico e real, o bullying que virou pesadelo. Fiquem ligados. Estamos de volta, mergulhando ainda mais fundo nas sombras das escolas, onde o cotidiano pode esconder horrores reais. Se a história da Sala 13 nos mostrou como o passado pode assombrar, agora vamos explorar algo mais próximo, mais humano, mas igualmente aterrorizante. Nossa segunda história, o bullying que virou pesadelo, é baseada em eventos reais de uma escola secundária em uma cidade pequena dos Estados Unidos, no início dos anos 2000. Essa narrativa não envolve fantasmas, mas sim a crueldade que pode surgir entre adolescentes, transformando corredores escolares em cenários de um pesadelo psicológico e físico. Preparem-se, porque essa história vai mexer com vocês. Tudo começou em 2002, na Lincoln High School, uma escola pública em uma cidade pacata de Ohio. A escola era típica: ginásio barulhento, quadras de basquete, armários pintados de azul e um refeitório onde as hierarquias adolescentes reinavam. No centro dessa história está Emily, uma aluna de 15 anos, nova na escola após sua família se mudar para a cidade. Emily era tímida, usava óculos grandes e tinha um jeito reservado que a tornava um alvo fácil. No primeiro dia, ela já sentiu os olhares. Um grupo de garotas populares, liderado por uma adolescente chamada Jessica, começou a sussurrar e rir enquanto Emily passava pelos corredores com sua mochila pesada. O bullying começou de forma sutil. Notas anônimas apareciam no armário de Emily, com insultos como nerd esquisita ou volte para onde veio. Durante as aulas de educação física, suas roupas desapareciam misteriosamente do vestiário, deixando-a humilhada, esperando na secretaria com uma camiseta emprestada. Emily tentava ignorar, mas o cerco se apertava. Jessica e seu grupo escalaram as provocações, espalhavam boatos de que Emily tinha problemas mentais, tiravam fotos dela sem permissão e postavam em fóruns online, uma prática cruel que, na era inicial da internet, já começava a ganhar força. Os professores percebiam o comportamento, mas muitos minimizavam. Coisas de adolescente, dizia o Sr. Thompson, o diretor, quando Emily, com lágrimas nos olhos, tentou relatar. Sua mãe, preocupada, foi à escola, mas a direção insistia que não havia provas concretas. Enquanto isso, Emily começou a mudar. Antes uma aluna de notas altas, ela passou a se isolar, faltando aulas e escrevendo em um diário que mais tarde seria descoberto. Nele, ela descrevia o medo constante: sinto eles me observando, rindo. Não sei o que fiz de errado. Só quero desaparecer. Por volta de março de 2003, o bullying tomou um rumo mais sombrio. Jessica e seu grupo começaram a seguir Emily após a escola, gritando insultos enquanto ela caminhava para casa. Uma noite, Emily encontrou sua bicicleta, que deixava na garagem, destruída, pneus furados, guidão torto. Ela parou de sair de casa,
exceto para a escola, onde a situação só piorava. Um incidente marcante aconteceu no refeitório. Jessica acidentalmente derramou suco na blusa de Emily na frente de todos, enquanto os colegas riam. Emily correu para o banheiro, onde passou o resto do período chorando. Mas o pior ainda estava por vir. Um dia, durante uma aula de ciências, Emily foi chamada ao quadro para resolver um problema. Enquanto escrevia, alguém jogou uma bola de papel que acertou sua cabeça. A classe explodiu em risos, mas Emily ficou paralisada. Seus olhos estavam vidrados, e ela começou a tremer. O professor, Sr. Carter, tentou acalmá-la, mas Emily gritou: "Chega! Vocês não entendem o que estão fazendo!" Ela saiu correndo da sala, deixando todos em choque. Naquela noite, Emily não voltou para casa. A cidade entrou em alerta. Voluntários, policiais e até colegas de classe começaram a procurá-la. 2 dias depois, encontraram seu diário em um parque próximo, com páginas rasgadas e frases como: "Não aguento mais." Eles venceram. A busca continuou, mas os dias se transformaram em semanas. Enquanto isso, a escola enfrentava um escrutínio crescente. Pais exigiam respostas, e a mídia local começou a cobrir o caso, questionando a negligência da direção. Foi quando um aluno anônimo entregou à polícia capturas de tela de um fórum online onde Jessica e outros postavam mensagens cruéis sobre Emily, incluindo ameaças veladas. A pressão pública forçou a escola a agir. Jessica e 3 outras garotas foram suspensas, mas o dano já estava feito. Um mês após o desaparecimento, um pescador encontrou um corpo no rio que cortava a cidade. Era Emily. A autópsia revelou que ela havia se afogado, e a polícia concluiu que foi suicídio. Mas o diário de Emily, tornado público pela família, sugeriu algo mais perturbador. Ela escreveu sobre sentir que alguém a seguia de verdade, mencionando vultos e mensagens anônimas que pareciam ir além do bullying escolar. Investigações posteriores revelaram que o grupo de Jessica havia intensificado as ameaças, enviando mensagens de texto de números descartáveis, sugerindo que Emily se matasse. Uma das mensagens dizia: "Você não pertence aqui. Acabe com isso." A polícia não conseguiu provar que o grupo causou diretamente a morte, mas a família de Emily abriu um processo contra a escola e os responsáveis pelas garotas. O caso ganhou notoriedade nacional, inspirando campanhas contra o bullying e mudanças em políticas escolares em Ohio. Hoje, a Lincoln High School tem um memorial discreto para Emily, uma placa no jardim com a frase "Em memória de quem sofreu em silêncio." Mas os alunos dizem que o corredor onde Emily guardava seu armário ainda parece diferente. Alguns relatam sentir um vazio, como se alguém estivesse observando. Professores evitam falar sobre o caso, mas a história de Emily permanece como um alerta. O bullying não é apenas coisa de adolescente, ele pode destruir vidas. Essa história nos força a olhar para nossas próprias escolas, nossos colegas, nossos filhos. Quantas Amys estão sofrendo agora, em silêncio, enquanto achamos que é só brincadeira? Reflita sobre isso enquanto nos preparamos para a próxima história, ainda mais enigmática, a maldição do armário esquecido. O que pode estar escondido nos cantos esquecidos de uma escola? Fiquem conosco. Estamos chegando ao final do nosso mergulho nas histórias de terror escolares reais e perturbadoras, e agora o clima fica ainda mais denso. Se a história de Emily nos mostrou o terror causado pela crueldade humana, nossa terceira narrativa, A Maldição do Armário Esquecido, nos leva a um mistério que mistura o inexplicável com segredos escondidos em uma escola. Baseada em relatos reais de uma instituição no interior da Inglaterra, na década de 1980, essa história vai fazer você questionar o que pode estar escondido nos cantos esquecidos dos lugares que frequentamos. Preparem-se, porque o que começa como uma brincadeira de alunos se transforma em algo muito mais sombrio. Era 1987, e a St. Mary's Secondary School, localizada em uma vila tranquila de Yorkshire, era conhecida por sua fachada vitoriana imponente, com janelas altas e corredores que pareciam guardar histórias de gerações. A escola, fundada no século XIX, tinha uma reputação de ser assombrada, mas os alunos tratavam isso como uma lenda para assustar novatos. No porão,
havia um depósito esquecido, trancado há anos, conhecido como o armário. Ele ficava no final de um corredor úmido, com uma porta de madeira reforçada por um cadeado enferrujado. Ninguém sabia ao certo o que havia lá dentro, mas os zeladores evitavam o local, e os professores proibiam os alunos de se aproximarem. Tudo começou quando um grupo de 4 amigos, Tom, Sarah, Michael e Lucy, todos com 14 anos, decidiu explorar o porão como parte de uma aposta durante o intervalo. Era uma tarde chuvosa de outono, e a escola estava silenciosa, exceto pelo barulho dos pingos contra as janelas. Armados com uma lanterna e um pé de cabra roubado da sala de manutenção, os adolescentes desceram as escadas estreitas até o corredor do porão. O ar estava pesado, com um cheiro de mofo e algo metálico, quase como ferrugem. Quando chegaram à porta do armário, notaram algo estranho. O cadeado parecia novo, como se alguém o tivesse trocado recentemente, apesar de ninguém usar aquele depósito. Com esforço, Tom conseguiu forçar a porta. Dentro, encontraram um espaço pequeno e abarrotado, caixas velhas, livros mofados, carteiras quebradas e um quadro negro coberto de poeira. No canto, havia um objeto que chamou a atenção, uma caixa de madeira entalhada, do tamanho de uma mala pequena, com símbolos estranhos gravados na tampa. Sarah, a mais curiosa, quis abri-la, mas Michael hesitou, dizendo que sentia algo errado. Ignorando o aviso, Sarah levantou a tampa. Dentro, havia papéis amarelados, uma boneca de pano com olhos costurados e um caderno com anotações em uma caligrafia antiga. As páginas continham frases desconexas, como "eles sabem, não Abraham" e "o preço será cobrado". Os amigos riram, achando que era uma brincadeira antiga, mas decidiram levar o caderno para ler mais tarde. Naquela noite, cada um deles começou a ter pesadelos. Lucy sonhou com uma figura encapuzada que a perseguia pelos corredores da escola. Tom acordou suando, lembrando de uma voz que sussurrava seu nome repetidamente. No dia seguinte, na escola, eles compartilharam os sonhos e perceberam que todos mencionavam o mesmo corredor do porão. Assustados, decidiram devolver o caderno ao armário, mas, quando voltaram ao porão, a porta estava trancada novamente, e o cadeado parecia intocado. Os eventos estranhos começaram a se intensificar. Durante as aulas, os 4 amigos começaram a notar coisas. Carteiras se moviam sozinhas, luzes piscavam quando eles entravam em uma sala, e objetos pessoais, como canetas e cadernos, desapareciam, só para reaparecerem no porão, perto do armário. Sarah, que havia guardado o caderno em casa, encontrou-o na mochila sem explicação. Uma noite, ela abriu o caderno e viu que novas frases haviam aparecido, escritas em vermelho. "Vocês abriram. Agora apaguem." Apavorada, ela tentou queimar o caderno, mas as chamas não o consumiam, apenas deixavam marcas de cinzas em suas mãos. Desesperados, os amigos procuraram o Sr. Harris, um professor de história que conhecia as lendas da escola. Ele ficou pálido ao ouvir sobre a caixa e o caderno. Após hesitar, ele revelou uma história que a direção mantinha em segredo. Nos anos 1920, a St. Mary's havia sido palco de um escândalo envolvendo um grupo de professores que praticava rituais ocultistas no porão. Eles acreditavam que podiam invocar forças para proteger a escola de influências externas. Um desses rituais, segundo registros antigos, envolveu a criação de um objeto amaldiçoado, uma caixa que supostamente selava algo perigoso. Quando as autoridades descobriram, os professores foram demitidos, e o porão foi lacrado. Mas ninguém nunca encontrou a caixa. O Sr. Harris alertou os alunos para não mexerem mais no armário, mas era tarde demais. Na semana seguinte, Michael começou a agir de forma estranha, falando sozinho e desenhando os mesmos símbolos da caixa em seus cadernos. Uma noite, ele desapareceu. A polícia o encontrou dias depois, vagando em um bosque próximo, murmurando frases incoerentes sobre pagar o preço. Ele nunca mais foi o mesmo, e seus pais o internaram em uma clínica psiquiátrica. Lucy, Tom e Sarah, aterrorizados, decidiram agir. Com a ajuda do Sr. Harris, eles entraram no porão à noite, levando a caixa e o caderno. Seguindo instruções de um velho livro que o professor encontrou, eles tentaram desfazer o que haviam começado, queimando a boneca e recitando palavras em latim. Por um momento, pareceu funcionar.
O ar no porão ficou mais leve, e a porta do armário se abriu sozinha. Mas, ao sair, eles viram algo que nunca esqueceriam. No corredor, uma figura encapuzada, idêntica à dos pesadelos, observava em silêncio antes de desaparecer. A escola fechou o porão definitivamente após o incidente, e a direção proibiu qualquer menção ao armário. Anos depois, uma investigação arqueológica no terreno da escola encontrou ossos humanos sob o porão, datados do início do século XX. Eram restos de uma mulher jovem, nunca identificada, que pode ter sido vítima dos rituais. Hoje, a St. Mary's ainda funciona, mas o porão permanece selado. Alunos contam que, em dias silenciosos, é possível ouvir batidas vindas de baixo. Essa história nos lembra que nem tudo que parece uma lenda é inofensivo. Às vezes, os segredos mais sombrios estão escondidos onde menos esperamos. E com isso, encerramos nossa terceira história. Vamos agora para a conclusão, onde conectaremos essas narrativas e refletiremos sobre o que elas nos ensinam. Fiquem conosco. E assim, chegamos ao final do nosso mergulho nas 3 histórias de terror escolares reais e perturbadoras. Cada uma dessas narrativas, o eco de Sofia na sala 13, o trágico destino de Emily sob a pressão do bullying, e o mistério sombrio do armário esquecido na St. Mary's, nos levou a lugares onde o cotidiano se transforma em pesadelo. Essas histórias não são apenas contos para assustar à noite, elas carregam verdades desconfortáveis sobre os ambientes escolares, lugares que deveriam ser seguros, mas que às vezes escondem segredos, crueldades e até forças que não entendemos completamente. Vamos recapitular o que vimos. Primeiro, na sala 13, descobrimos como uma tragédia do passado, o bullying fatal contra Sofia, deixou marcas que ecoam até hoje. Aquela escola no interior de São Paulo nos lembra que negligenciar o sofrimento de alguém pode criar feridas que nunca cicatrizam, às vezes, de formas que desafiam a lógica. A história de Sofia nos ensina a ouvir os sinais, a prestar atenção aos que estão isolados, porque o silêncio pode esconder gritos de socorro. Depois, com Emily, na Lincoln High School, enfrentamos a dura realidade do bullying moderno. Sua história, baseada em eventos reais de Ohio, mostra como a crueldade adolescente, amplificada pela indiferença de adultos, pode levar a consequências devastadoras. Emily não viu uma saída, e sua perda é um alerta para todos nós: o bullying não é brincadeira. Ele destrói vidas, e cabe a cada um de nós, pais, professores, amigos, agir antes que seja tarde demais. Quantas Amys estão sofrendo agora, enquanto achamos que é só coisa de jovem? Por fim, a maldição do armário esquecido nos levou ao limite entre o real e o sobrenatural. Na St. Mary's, na Inglaterra, 4 amigos abriram uma porta que nunca deveria ter sido tocada, revelando segredos de um passado sombrio. Essa história nos lembra que escolas, com suas longas histórias, podem guardar mais do que livros e lições. Às vezes, objetos, lugares ou até lendas carregam ecos de eventos que preferimos esquecer, mas que insistem em voltar. O que une essas 3 histórias é o cenário, a escola, um lugar onde passamos anos de nossas vidas, onde crescemos, aprendemos, mas também onde enfrentamos medos, pressões e, às vezes, horrores. Elas nos mostram que o terror não precisa de monstros ou fantasmas para ser real. Às vezes, ele vem da indiferença, da crueldade ou de segredos enterrados. Mas essas histórias também oferecem lições poderosas, a importância de ouvir, de intervir, de questionar o que parece inofensivo. Elas nos desafiam a olhar para nossas próprias escolas, nossos colegas, nossos filhos, e perguntar: o que está escondido nas sombras? O que podemos fazer para evitar que essas histórias se repitam? Agora, quero que vocês reflitam comigo. Você já passou por algo estranho na sua escola? Talvez um corredor que parecia mais frio do que o normal, um boato que ninguém explicava, ou até um colega que precisava de ajuda, mas ninguém viu? Essas histórias nos mostram que o terror está mais perto do que pensamos, e cabe a nós ficar atentos. Então, aqui vai o convite: compartilhem suas próprias experiências nos comentários. Talvez você tenha uma história de terror escolar que precisa ser contada. Ou, quem sabe, você tenha visto algo que agora, pensando bem, parece mais significativo. Se essas histórias mexeram com você,
Se elas te fizeram sentir o frio na espinha ou pensar duas vezes sobre aquele corredor vazio da sua escola, então nossa missão está cumprida. Mas não guarde isso só para você. Inscreva-se no canal, clique no sininho para não perder os próximos vídeos, e compartilhe esse vídeo com alguém que ama um bom suspense, ou que precisa ouvir essas lições. Vamos juntos espalhar essas histórias, porque, às vezes, o medo é o que nos faz agir, mudar, proteger. Obrigado por ficarem até o final. Essas escolas podem estar a milhares de quilômetros, mas os ecos de suas histórias estão aqui, agora, com a gente. Até a próxima, e, quem sabe, que segredos vamos descobrir juntos. Fiquem de olho, e cuidado ao passar por aquele corredor vazio.